Olá, boa tarde. Eu sou a professora Márcia e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de geografia, tá? Nós vamos falar sobre municípios, o espaço urbano e o espaço rural desses municípios. Vamos comigo? Então vamos lá. Falando sobre a vida e o trabalho na cidade, a gente vai perceber que o trabalho na cidade é dividido em três categorias: as pessoas que trabalham na indústria, o comércio e os serviços. Mas o que será que é indústria, comércios e serviços? Tem diferença entre campo e cidade sobre essas atividades? É o que a gente vai descobrir agora. Antes da gente falar sobre essas atividades, a gente vai falar um pouquinho sobre os migrantes. Quem são esses migrantes? Os migrantes são pessoas que mudam de uma cidade, de um estado ou de um país para o outro. Mas mudam por quê, professora? Eles mudam porque eles vêm para cá em busca de oportunidades. Lá onde eles moram, no campo, eles acreditam que não tem tanta oportunidade de trabalho para eles assim. Uma vez que a gente aqui, como a gente acabou de ver, nós temos serviços, temos comércio e temos indústria. Então, eles vêm para cá em busca dessa oportunidade. A oportunidade de trabalho, de lazer e de estudos atrai muitas pessoas para viverem nas cidades. Os trabalhadores do campo, então, vieram em busca dessa oportunidade. Por que a gente colocou essa oportunidade entre aspas? Porque essa oportunidade nem sempre acontece. Muitos acabam vindo para cá e não têm essa chance de trabalhar num comércio, de trabalhar numa indústria, de praticar determinados serviços e acabam ficando por aí, tentando a sorte, tentando essa oportunidade que às vezes não chega, infelizmente. E aí, falando sobre essas atividades da cidade, a gente entra em indústrias. Mas o que é uma indústria? É uma atividade de confecção de produtos, onde se utiliza de máquinas para a construção de algum utensílio ou de algum material a partir de uma matéria-prima. Então, por exemplo, quando eu vou fabricar um iogurte, eu vou fabricar esse iogurte a partir de quê? Do leite. Quando eu vou fabricar um tecido ou uma blusa, eu vou fabricar a partir de quê? Do algodão, da lã. Então, é nessas indústrias que esse trabalho acontece. Além da indústria, a gente tem aqui na cidade o comércio. O que é o comércio? Bom, as roupas são confeccionadas, os alimentos são confeccionados e são vendidos para algum lugar. E são para que possa ser consumido por nós, né? Que vamos lá no comércio, que vamos no supermercado, que vamos na loja de roupas, para a gente poder comprar essas atividades. Então, o comércio é o quê? É a compra e a venda desse produto. Se eu trabalho numa indústria e eu quero vender o meu produto para o comércio, eu vou praticar a venda. Quando chega nesse comércio e esse comércio compra alguma coisa, né, para a gente poder vender ou para a gente poder consumir, eu estou praticando a compra e a venda dessas atividades ou desses materiais, ok? Além da indústria e do comércio, nós temos também os serviços. O que são esses serviços? São atividades desenvolvidas para o bem de uma sociedade. Então, eu listei aí alguns exemplos desses serviços: educação, transporte, saúde, fornecimento de energia, água, gás, lazer, coleta de resíduos e etc. Então, todas essas atividades, elas são indicadas e complementam os serviços que são prestados dentro da cidade. Tá? Para que uma cidade funcione corretamente, adequadamente, é necessário que tenham todos esses serviços. O que, infelizmente, em algumas cidades ou alguns bairros, isso não acontece. Né? A gente tem aí exemplos de cidades que não têm o esgoto adequado, a gente tem cidades onde a coleta de lixo não passa. Isso são outras questões que a gente vai discutir ainda nesse slide. E aí, falando agora sobre a vida no campo, porque nós vimos lá no comecinho que a gente ia falar sobre campo e cidade. Já falamos um pouquinho sobre a cidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o campo. A vida e o trabalho no campo. No campo também existem pequenos bairros, moradias e escolas, mas em menor número e concentração do que na cidade.
A gente já sabe que a cidade é uma cidade grande, né? Requer muitas outras coisas, muitos outros serviços. O comércio tem que ser maior devido à quantidade de pessoas, não é? As ruas têm que ser mais asfaltadas devido à quantidade de veículos, o que a gente percebe que não acontece no campo. Né? No campo a gente tem menos pessoas, a gente tem menos casas, então os serviços são menores, as escolas não precisam ser tão grandes, porque a população é menor, não é mesmo? Dentro das atividades que a gente pode ter no campo, nós temos a agricultura, que o que é? A agricultura é a atividade de preparação do solo para produzir vegetais que serão consumidos pelo homem. Então, lá no solo, eles preparam esses produtos, o milho, o alface, todos esses produtos que vão ser consumidos por nós aqui na cidade. Então, é lá no campo que eles são produzidos. Até porque a gente não tem como plantar um pé de alface no meio da rua, né? Existem casas que a gente pode, num vasinho, coloca uma salsinha, ou coloca um agriãozinho para plantar, né? Manjericão, que é uma delícia para pizza. Mas a gente coloca em vasinhos. Uma plantação grande só tem como acontecer no campo mesmo, né? Além da agricultura, nós temos a pecuária. O que é? É uma atividade de criação e tratamento de gado. Então, os gados, eles são tratados, são criados e são tratados para que possam fornecer o leite que a gente toma, para que possam fornecer a carne que a gente consome, né? A lã que a gente usa para a fabricação das roupas. Então, tudo isso, o gado é criado para isso, né? É claro que tem todo um cuidado na hora de retirada dessa lã, na hora da retirada desse leite, para que esses animais não sofram. E lá na pecuária é onde isso acontece, tá bom? Além da agricultura, da pecuária, nós temos o extrativismo. O que é o extrativismo? A própria palavra já está dizendo mais ou menos, né? Extrativismo é a retirada de produtos da natureza, a extração desses produtos da natureza. Essa extração pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. E aí nessa foto vocês têm um exemplo de extração vegetal, onde eles estão extraindo o látex, que é um líquidozinho que sai da árvore quando você corta, e desse látex a gente pode fabricar o quê? A borracha. É a partir daí que vem, aí vai lá para a indústria, e aí lá na indústria eles fazem a fabricação dessa borracha. Com tudo isso que nós vimos, a gente percebeu que a gente pode ter problemas socioambientais com toda essa transformação na cidade, com toda essa transformação no campo. Que problemas são esses? Esses problemas são causados pelos seres humanos e afetam muito o meio ambiente. O engarrafamento, o excesso de lixo, desmatamento, os moradores de rua. Lembra que nós falamos lá no começo sobre as pessoas, dos migrantes que vêm para cá, que muitos deles não conseguem essas oportunidades? Muitos deles acabam ficando na rua. Então, como eles não têm oportunidade, eles vêm para cá sem nada, né? Sem dinheiro, sem transportes, e muitos deles não conseguem as oportunidades que eles queriam e acabam virando os moradores de rua. Além de outras pessoas também que não têm oportunidades, que já moram na cidade, mas que infelizmente não têm também essa oportunidade, né? Como existem muitas pessoas também vivendo na cidade, o que acontece? O número de veículos aumenta, aumentando o engarrafamento, aumentando a poluição do ar. Tudo isso vai aumentando à medida que aumenta o número de pessoas. A cidade vai aumentando, né? E trazendo essas séries de problemas também. As cidades e seus contrastes. Percebemos que existem diferentes cidades. Existem as cidades que são mais conservadas, as cidades que não, as cidades que cuidam do meio ambiente, as cidades que não cuidam do meio ambiente. E aí eu tenho algumas perguntinhas para que vocês possam discutir em casa com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa. O que podemos fazer para mudar isso? Sabemos que vocês, jovens, crianças, são o futuro do nosso país. E os vovós e os adultos também podem mudar. Mas o que a gente pode fazer para mudar isso? Que problemas foram causados pelo homem que acabou gerando todo esse contraste? Falamos um pouquinho sobre esses problemas ainda agora no slide, né? Essas e outras perguntas vocês vão discutir com os responsáveis de vocês em casa, para que depois fique bem mais fácil de vocês resolverem as questões da apostila, tá bom? Vocês vão dar mais uma lidinha na apostila, para que vocês possam responder ainda essas perguntas. No próprio slide de vocês, vocês vão encontrar algumas respostas.
ou então lendo os capítulos da apostila. Tá legal? Conto com vocês. Qualquer dúvida é só perguntar lá no nosso aplicativo, pelo post ou pelo nosso WhatsApp. Tá bom? Um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo.